vazio. O Rei Furioso. Olha, esse título não é só um exagero poético, não. Para um deus da Mesopotâmia como Nergal, isso era, na prática, a descrição do cargo dele. E pode ter certeza, poucos nomes na antiguidade causavam tanto pavor. Para a gente entender de verdade quem é Nergal, a gente precisa primeiro sacar o tipo específico de morte que ele personifica. Ele não é, de jeito nenhum, um guia sereno para o além. Não, ele é a própria violência do fim. E aqui está o pulo do gato. Nergal representa todo e qualquer fim que não seja natural. A morte na guerra, uma doença que aparece do nada, o calor escaldante do deserto que mata. Se não foi um fim pacífico, de velhice, foi obra de Nergal. E isso, claro, coloca ele numa categoria completamente diferente de outras divindades do pós-vida. Os domínios dele, como a gente vê aqui, são basicamente um catálogo dos maiores medos antigos. A guerra que devasta cidades inteiras, a praga que esvazia lares da noite para o dia, o sol do verão que queima as colheitas e, claro, a morte que chega sem aviso. Tudo isso vindo da mesma fonte furiosa. Então, vamos aprofundar um pouco. As duas maneiras principais com que Nergal interagia com o mundo dos mortais eram como um guerreiro implacável e como a própria praga encarnada. Essa comparação aqui é fundamental. Veja a diferença para o irmão dele, o também deus da guerra, Ninurta. Ninurta é o herói que luta contra o caos para criar a civilização, para estabelecer a ordem. Já o Nergal, ele é o caos. Ele não luta para construir nada, ele luta para aniquilar. Isso diz tudo sobre a função dele. Para os reis assírios, por exemplo, que tinham uma cultura e uma religião forjadas na guerra, Nergal não era um mal a ser evitado. Pelo contrário, ele era um aliado, um camarada na destruição, como os textos dizem. Era a personificação divina do poderio militar implacável deles. E quando não estava pessoalmente no campo de batalha, Nergal enviava sua vanguarda, os Sebito, seus 7 demônios da peste. Porque, veja bem, para os mesopotâmicos, a doença não era aleatória, era um ataque direcionado, uma operação militar invisível. Cada um desses demônios era uma arma biológica específica, cumprindo as ordens do seu rei furioso. Então, o Nego era um general da morte no mundo dos vivos. Mas o maior comando dele ainda estava por vir. O próprio reino dos mortos. Como esse deus da destruição terrena se tornou o rei do grande abaixo? A resposta está num mito de insulto, poder e desejo. A história começa como muitas tragédias com uma quebra de protocolo. Imagine a cena, um banquete dos deuses lá no céu. Ereshkigal, a rainha do submundo, não pode subir, então ela envia seu representante. Todos os deuses se levantam para honrá-lo, todos. Menos um, o orgulhoso Nergal, um erro grave que selou o destino dele. A reação de Ereshkigal é imediata e absoluta. A ofensa não podia ser perdoada com um simples pedido de desculpas. Ela exige a vida dele. A descida de Nergal ao submundo, portanto, não é uma jornada de exploração, é uma intimação para sua própria execução. E é aqui que a história se divide em duas versões fascinantes, que talvez reflitam uma mudança cultural ao longo do tempo. A mais antiga é um golpe de estado brutal. Nergal invade o submundo com seus demônios, arromba os portões e arrasta Ereshkigal do trono pelos cabelos. Para salvar a vida, ela oferece o reino e o casamento. Mas a versão posterior é bem mais complexa. É uma história de sedução. Nergal é avisado para não comer, não beber e principalmente não ceder ao desejo. Ele falha em tudo. E a paixão entre eles é tão intensa que o prende ao submundo para sempre. E assim, de um jeito ou de outro, Nergal assume o trono. Mas que tipo de reino é esse, o submundo mesopotâmico? 7. Esse era o número de portões fortificados que uma alma precisava atravessar para entrar no reino de Nergal. E em cada portão era despida de mais uma posse mundana, chegando nua e impotente diante do seu novo rei. O medo era tão presente que eles nem ousavam chamar o submundo pelo nome verdadeiro. Chamavam de a grande cidade. Era um eufemismo que nascia do medo, uma forma de evitar atrair o olhar indesejado do seu novo e terrível rei. E esse mito tem uma dimensão histórica importantíssima. O casamento não é só sobre romance ou poder, é sobre teologia política. Ele serviu para reconciliar duas tradições diferentes. No sul da Mesopotâmia, acreditava-se que uma deusa, Ereshkigal, governava os mortos. No norte, era um deus, Nergal. O mito do casamento une as duas visões em um único e poderoso casal real. Mas o poder de Nergal não se limitou ao submundo. Como rei,
A identidade dele se funde com a de um deus do caos ainda mais antigo, chamado Erra, e é aqui que o verdadeiro propósito dele se torna terrivelmente claro. No texto conhecido como o Épico de Erra, a gente vê Nergal em sua forma mais pura. Ele não age por ordem divina. Ele é o próprio motor da instabilidade cósmica. E o motivo? O tédio. Entediado com a paz, ele decide que vai quebrar o mundo, e para isso ele engana até mesmo Marduk, o rei dos deuses, para conseguir o que quer. E essa citação, dita por ele no Épico, é aterrorizante. Ela revela a natureza amoral de Nergal. Ele não é o mal que se opõe ao bem. Ele é como um incêndio florestal, um terremoto, uma enchente. A destruição dele é total e não faz distinção entre ninguém. Então, por que contar uma história tão sombria? Porque ela oferecia uma explicação para o sofrimento. É o que os estudiosos chamam de teodiceia. Para os mesopotâmicos, o caos, a guerra e a fome não eram eventos aleatórios. Era um mecanismo de reequilíbrio cósmico, ainda que violento. Nergal era a força que garante que às vezes tudo precisa ser derrubado para que algo novo possa nascer das cinzas. E isso nos deixa com uma pergunta. O papel de Nergal como destruidor era puramente negativo ou ele era uma parte necessária do ciclo cósmico? A ideia de que a ruína pode ser um pré-requisito para o renascimento é algo que ecoa muito além da antiga Mesopotâmia e nos faz pensar até hoje.